E para a nossa meditação nesta manhã, nós vamos ler dois textos bíblicos. Um texto no Antigo Testamento e um texto no Novo Testamento. O texto do Antigo Testamento é o texto no livro dos Juízes, livro de Juízes, capítulo 6. Nós leremos dos versículos 36 até o versículo de número 40. E depois nós vamos dar um salto para o Novo Testamento, onde leremos no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, apenas o versículo 24. Eu quero convidá-lo aí a abrir a sua Bíblia. Você pode ler no texto que será projetado na tela, você pode fazer que nem eu, né? Buscar na sua Bíblia, e olha, uma Bíblia bem tradicional, uma Bíblia de papel, né? Nós usamos hoje em dia a nossa Bíblia no nosso celular, nos nossos computadores, tablets, né? E temos nos esquecido da Bíblia de papel, mas é muito gostoso e prazeroso nós tomarmos na nossa mão uma Bíblia como essa, uma Bíblia de estudo, que tem aí notas riquíssimas para enriquecer o nosso aprendizado. Muito bom resgatar essa prática que já está se tornando uma prática antiga, mas extremamente saudável. Então vamos lá, na sequência dos textos, primeiro texto, Juízes capítulo 6, e depois o texto de Marcos. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar só mais esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. Até aí, então. Agora vamos dar um salto até o Novo Testamento. Vamos ler lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, apenas o versículo de número 24. Esse versículo, na verdade, ele faz parte de todo um contexto que eu irei citar no decurso da mensagem, que é um texto conhecido do milagre de Jesus na cura de um jovem possesso logo após Jesus ter vivido a experiência da transfiguração. O versículo, então, que eu acabei de citar, o versículo 24, né, ele diz o seguinte: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. O pai do menino então disse: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Pois é, eu já quero conversar um pouco com os irmãos sobre essa história de falta de fé. Você alguma vez já se sentiu espiritualmente fraco? E por sentir que passava por um momento de fragilidade espiritual, viveu, ou quem sabe ainda vive, uma verdadeira crise de fé? É fato que viver momentos como esse, momentos de crise de fé, onde a gente acha que nos falta fé, é uma sensação desagradável, mas eu quero lhe dizer que se você está vivendo as voltas com o desafio de possuir uma crise de fé, mesmo crendo, veja que curiosidade, ter uma crise de fé, mesmo crendo em Deus e no poder redentor de Cristo, que faz com que nós nos tornemos confusos e tristes, eu tenho boas notícias para você. E são 3 essas boas notícias que eu gostaria de lhe trazer nesta manhã. A primeira delas é que se você
Está vivendo um momento que você pode chamar de crise de fé, saiba que você não está sozinho nesta situação. Porque muitos personagens bíblicos, verdadeiros heróis da fé, de grande envergadura, por sinal, na palavra de Deus, também viveram crises de fé. Portanto, isso não é algo estranho para Deus. Mesmo crendo em Deus, em algum momento da sua jornada, eles manifestaram uma determinada crise de fé. Nós vemos aqui no nosso texto o exemplo de Gideão, vemos o exemplo dos discípulos, do pai do menino endemoniado e daí por diante. Então essa é uma boa notícia, você não está sozinho neste momento. E a segunda boa notícia que eu quero trazer para você essa manhã é que Deus jamais se escandalizará com a sua crise de fé. Ou ainda Deus jamais irá castigá-lo, porque você está vivendo um momento como esse, e isso é uma boa notícia. E a terceira boa notícia, imediatamente ligada a esta segunda boa notícia, é que Deus, ao se deparar com as crises de fé do seu povo, tem prazer em mostrar amorosamente o caminho para a edificação de uma fé sólida. E para tanto, Deus nos apoia num verdadeiro projeto de vida vitorioso. Ainda que, dependendo do momento de vida que a crise venha a nos abater, o processo de edificação da nossa fé, um processo vitorioso, um processo de aperfeiçoamento na presença do Senhor, aconteça em meio a grandes batalhas, se preciso for. Mas são essas três grandes notícias, ótimas notícias que eu quero trazer a você. Isso é evangelho, porque evangelho é boa nova, e eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles. Em primeiro lugar, gostaria de dizer a você que nós não estamos realmente sozinhos na nossa falta de fé. Para isso, eu elenquei na palavra de Deus um personagem que é conhecido de muitos, que é o Gideão. Quem foi Gideão? Gideão foi um juiz entre o povo de Deus. Nós conhecemos o nome de alguns reis de Israel. Dentre eles, talvez o mais conhecido seja o rei Davi. Mas é bom sabermos que Israel nem sempre teve rei, teve os reis que governaram a nação durante muitos anos à frente da política, da economia, do governo e da religião judaica. Havia um tempo em que esses reis ainda não existiam, especialmente assim que o povo toma posse da terra prometida, conforme então assim o Senhor havia orientado. Até então o povo gozava da liderança de líderes levantados pelo Senhor, mas que não eram necessariamente reis, não existiam como monarcas à frente do povo de Israel. E depois que o povo recebe essa grande herança da parte de Deus, de entrar pela terra de Canaã, nós reconhecemos na história alguns capítulos extremamente tristes vividos pelo povo. Ao invés do povo, ao tomar posse da terra que mana leite e mel, como diz a palavra de Deus, após o povo adentrar pela terra e ali viver de maneira justa, de maneira reta na presença do Senhor, honrando, adorando, glorificando, seguindo os seus mandamentos, vivendo como uma expressão legítima da vontade do Senhor, o que acontece? A história nos mostra capítulos negros. Nós vemos um povo vivendo um verdadeiro caos deflagrado por toda sorte de pecados. Um povo que vivia oprimido pelos povos inimigos que estavam ao seu redor, porque o povo se esquecera do Senhor e tornara-se inclusive um povo idólatra, adorando falsos deuses no lugar do Senhor. E isso gera uma gama de sofrimentos terríveis ao povo de Deus. Mas havia uma parcela desse povo que ainda era fiel ao Senhor.
e clamando a Deus, então tem o seu clamor atendido, e Deus então resolve, no meio dessa bagunça toda que virara o povo, levantar homens e também mulheres como juízes em Israel para liderarem o povo num processo de organização em torno da sua santa palavra e das leis que ele havia já promulgado desde o tempo de Moisés. E entre esses muitos juízes, um deles é Gideão. Gideão é um então, desses homens que são chamados juízes do povo de Israel. E interessante é esse episódio do chamado de Deus a Gideão. Gideão, na verdade, ele conta-nos a história, depois você pode ler isso com mais calma aí nesses capítulos que rodeiam o capítulo 6 de Juízes. Você vai notar que Gideão, ele estava numa posição bastante amedrontada quando o anjo do Senhor aparece para ele a primeira vez, tentando convencê-lo de exercer a função de juiz do povo de Deus daquele momento em diante. Ele estava como que escondido, né? Malhando trigo no lagar, né? Nada a ver uma coisa com a outra, né? Lagar era um lugar onde se espremia as uvas. Então ele estava como que fazendo uma atividade, tentando se esconder dos opressores do povo de Deus que, vez ou outra, entravam pelo território de Israel, acabando com todas as plantações, a criação dos animais e tudo aquilo que o povo cultivava. Os inimigos tinham prazer de entrar na terra e acabar com tudo. Gideão estava ali escondido numa dessas ocasiões. O anjo do Senhor aparece a ele, o chama para essa tarefa de liderar o povo. E Gideão, na verdade, é bastante tímido com a situação, com um olhar meio desconfiado sobre as coisas. Começa a tecer uma série de interrogações aí ao próprio Deus, né, que lhe aparece. E o interessante, Gideão, então, põe Deus à prova. Veja que coisa interessante, ao invés de Deus colocá-lo à prova, é Gideão que coloca Deus à prova. Tamanha era a crise de fé que estava vivendo Gideão. Portanto, veja que você não está sozinho na sua crise de fé. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós percebemos aí que os discípulos também são um grande exemplo de crise de fé. Esse texto de Marcos capítulo 9 marca um momento em que Jesus acabara de viver a experiência da transfiguração. E quando Jesus desce do monte da transfiguração, se depara com uma cena bastante agitada envolvendo os seus discípulos. Estava ali um menino endemoniado e os discípulos tentando ajudar de alguma forma aquele menino, tentando expulsar o demônio da vida daquele rapaz, mas eles não conseguiam fazer isso. Eu posso, então, imaginar o que começou a acontecer na cabeça desses discípulos, né? Um momento de muita fragilidade, uma sensação de frustração por não conseguirem fazer algo que eles viam dia a dia o seu mestre fazendo com tanta facilidade. Eles ali extremamente confusos, não podendo atender aquele menino, precisaram de uma intervenção direta de Jesus. E aí, então, embora eles não pudessem fazer, a boa notícia é que Jesus pode. Jesus vai até ali, cura e indaga todos os discípulos e também, principalmente, o pai do menino, se eles tinham fé suficiente, que aquelas coisas não estavam acontecendo porque eles não estavam operacionalizando a fé de maneira correta para que o milagre e aquela cura acontecesse. Mas aí uma expressão bastante marcante do pai do menino é que ele cria no poder de Jesus para curar e salvar, mas ele precisava de uma ajuda para a sua crise de fé. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Então veja também um homem vivendo um momento de crise com a sua fé
e que mostra o quanto isso é algo realmente corriqueiro, mesmo àqueles que têm um contato frequente com as coisas do sagrado, que creem em Jesus Cristo, de fato, como seu único, suficiente Salvador, que leem a Bíblia, que oram, que buscam a presença do Senhor, têm um ritmo frequente às comunidades cristãs, à igreja, enfim, mas todos nós estamos sujeitos a esse momento, por isso não estamos sozinhos. E agora nós vemos, na verdade, um Deus que não se escandaliza com isso. Muito pelo contrário, nós nos encontramos com um Deus pronto para ajudar o ser humano nesse momento de crise de fé. Naquele momento em que, na falta de palavras mais adequadas para denominar a situação, ou para definir a situação, nós dizemos que estamos sofrendo com falta de fé. Portanto, Deus está sempre disposto a nos ajudar nesse momento crítico. Está disposto, então, se Deus está disposto, você não precisa perder mais tempo e deve de imediato pedir ao Senhor que o auxilie nesse processo de recuperação de uma fé vibrante no Senhor, que confia plenamente na obra das suas mãos, na sua intervenção divina em qualquer tempo e numa comunhão eterna que nos traz tanta leveza e alegria ao nosso coração. Portanto, não se envergonhe de estar vivendo crises de fé. Deus está disposto e, mais ainda, Ele quer te ajudar. Veja como Gideão lidou com essa situação. Existe uma expressão interessante no hebraico que se chama nassá. Isso mesmo, nassá. Essa expressão nassá significa colocar alguma coisa à prova. Então veja só até onde vai a misericórdia de Deus. Você deve se lembrar de quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. Lembra? Pois é. Uma das coisas que Jesus falou ao diabo foi que não era conveniente tentar ao Senhor teu Deus, ou colocar Deus à prova. E é interessante que nesse texto, como eu já disse anteriormente, ao invés de Deus colocar Gideão à prova, é Gideão que coloca Deus à prova, não é? Até mesmo com uma metodologia estranha para nós. Ele pega uma porção de lã, coloca essa porção de lã durante a madrugada debaixo do orvalho, e ele diz assim, olha, aqui essa porção de lã. Se a hora que eu levantar, essa porção de lã estiver encharcada de água e a terra estiver seca em volta, eu vou saber que o Senhor é que está mandando eu ir à frente do povo para tornar esse povo vitorioso. Senão eu não vou acreditar. E aí, quando Deus faz isso, ele faz uma segunda prova, ou seja, a contraprova. Agora nós vamos fazer o contrário. Eu vou colocar a lã e eu quero que depois a lã esteja seca e a terra ao redor esteja molhada. Aí eu vou acreditar que é o Senhor. E engraçado que, embora Gideão tenha colocado Deus à prova, e a Bíblia não recomenda que a gente faça isso, Deus bondosamente atende a Gideão e mostra que era ele mesmo que estava propondo que Gideão se tornasse um juiz e liderasse o povo num empreendimento de vitória. Mas, pastor, por que ele fez isso, então, se ele diz que não é conveniente que a gente coloque Deus à prova? Veja, Deus conhece as razões mais íntimas do nosso coração. E isso é muito bom, é muito consolador. Na verdade, Deus sabia que a intenção de Gideão não era, de fato, duvidar do poder de Deus. Não era provocar a ira de Deus.
Não era barganhar qualquer coisa que fosse com Deus. Gideão estava vivendo um momento de fragilidade na sua fé e Deus sabia disso. Então, quando Gideão pede essa prova a Deus, na verdade ele está como que trazendo um grito da sua alma de que, de fato, ele cria no Deus dos seus pais, mas que a crise de fé que assolava o seu coração era tamanha, a distância que já havia se estabelecido entre Deus e o povo era tão grande que ele precisava ter o seu coração edificado novamente por essa presença santa de Deus, vigorosa e poderosa, para que realmente ele se sentisse revestido do Senhor e fortalecido o suficiente para poder, então, cumprir o propósito de Deus para ele, que era ir à frente do povo. Então, veja, Deus conhece as razões íntimas do nosso coração. Se você perguntar para mim se eu acho correto alguém desafiar a Deus, eu sou o primeiro a te dizer que eu acho isso uma atrocidade, acho isso um assassinato bíblico, não é? Nós não estamos aqui para desafiar a Deus, nós não estamos aqui para barganhar com Deus, para fazer negócio com Deus. Nós não estamos num relacionamento com Deus para duvidar daquilo que Ele faz ou que Ele deixa de fazer, ou até mesmo para questionar as suas razões últimas. Não. Mais uma vez que buscamos a Deus em crise de fé, pedindo para que Ele nos toque de uma maneira especial, de uma maneira especialmente diferenciada, como filhos amados. Ora, eu tenho certeza que Deus jamais deixará de ouvir um clamor como esse. Disso você pode ter certeza. Olha os discípulos, não é? Jesus acolheu a dificuldade de todos. Ele percebeu a dificuldade em lidar com a fé de maneira poderosa. Ele percebeu e aí então comiserou-se de todos, tanto do pai do menino, como do próprio menino e dos discípulos. E aí, diante da sinceridade do coração de todos, que inclusive, no caso dos discípulos, pedem logo depois uma explicação para Jesus, dizendo: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio daquele menino? O que é que aconteceu? Aonde é que nós erramos? E Jesus explica. E no momento em que Jesus explica, Jesus traz uma poderosa lição. E é com isso que eu entro na explicação da terceira boa nova que eu tenho para essa manhã. Como é que Deus, então, depois de perceber a nossa crise de fé, depois de ter o seu coração, a sua misericórdia derramada sobre a nossa crise de fé, como Deus, então, nos ajuda, como Deus tem ajudado essas pessoas na história que vivem crise de fé. Qual é o caminho mostrado por Deus? E aí, então, nós vemos claramente, tanto na história de Gideão, quanto na história dos discípulos, o caminho que Deus mostra no aprendizado, de fato, que irá nos tirar de qualquer possível crise de fé que esteja nos acomodando. No caso de Gideão, como eu já disse, Deus vê o grito da sua alma, vê que há muita coisa positiva, favorável a ser construída no coração de Gideão, que o seu caráter pode ser lapidado. Deus reconhece que esse homem estava tendo a sua fé lapidada debaixo de um momento muito caloroso, de muito calor, no calor da luta, na pressão do momento. Então, Deus começa a atender o desejo de Gideão, mostra que está com ele, mostra que ele é Senhor, que ele é o Redentor, que ele cuida de todas as coisas. E aí, especialmente quando vamos para o Novo Testamento, quanto aos discípulos, em crise de fé, por aquele episódio narrado por Marcos 9, nós vemos que ali
eles estavam vivendo um gosto do fracasso, da incapacidade. Jesus ensina como aquela situação era vencida. Ele diz o seguinte, não é? Vocês precisam entender melhor o que a palavra diz. Há necessidades a serem atendidas ao povo sofrido, mas é preciso ter a compreensão adequada daquilo que a palavra do Senhor mostra e aquilo que nós precisamos oferecer aos outros. É preciso ter empenho na comissão, no meu chamamento sobre a vida de vocês, para que vocês exerçam o ministério para o qual eu os chamei. E isso se faz com oração, com uma comunhão íntima com Deus. Então veja, meus irmãos, como que Deus nos ensina a sair da crise de fé. Primeira coisa, não importa o calor do momento que você esteja vivendo. Não importa se a sua crise de fé esteja trazendo para você um sentimento de frustração, um sentimento de fracasso. Não importa se o calor do momento está deixando você encolhido num canto, como acontecia com Gideão, não importa. Clame ao Senhor para que Ele venha ao seu socorro. O Senhor tem prazer em nos ajudar nesse momento. O Senhor tem prazer em nos curar e nos ajudar na nossa falta de fé. E o caminho a ser seguido está expresso aqui. É um caminho de oração, é um caminho de entendimento sobre os contextos e aquilo que Deus quer mostrar a cada um de nós, e nós não chegamos a esse exercício pleno e frutífero sem uma leitura séria da palavra de Deus e sem olhar para os contextos, sem olhar para o nosso mundo segundo a lente da palavra de Deus, segundo a perspectiva do próprio Deus para o mundo ao qual nós somos chamados a testemunhar o evangelho da graça de Deus. Portanto, enquanto nós não olharmos para o mundo segundo as lentes do evangelho, não irmos ao mundo cumprindo a grande comissão de Jesus como discípulos dele, não tivermos no nosso coração exatamente aquilo que Deus tem no seu coração com relação à humanidade perdida e com relação ao processo de implantação do seu reino sobre a terra, nós teremos então uma leitura errática sobre as coisas. Nós teremos uma leitura errática sobre as doenças, o papel que elas exercem nessa humanidade perdida. Nós teremos uma leitura errática das forças demoníacas que muitas vezes oprimem as pessoas. Nós teremos uma leitura errática daquilo que as próprias emoções fazem com as pessoas. Nós precisamos ter uma leitura da palavra de Deus que nos faça enxergar o contexto ao qual nós somos chamados a ser ministros da graça de Deus, né, como crentes no Senhor Jesus, da maneira adequada, a leitura correta, a leitura como o próprio Senhor Jesus faz, e não dá para fazer isso sem um exercício pleno de comunhão com a palavra de Deus e aplicação prática no nosso dia. Isso faltava aos discípulos e falta para cada um de nós. Isso faltou para Gideão e falta para aqueles que vivem hoje crises de fé. E o Senhor Jesus recomenda isso para nós. Também é recomendável que nós nos empenhemos numa vida de oração, porque é através da oração que nós temos um relacionamento firme com Deus. Nós falamos com Deus, nós ouvimos a Deus. E aí, então, na construção desse relacionamento, nós somos ministrados pelo Senhor. Nós sentimos que Deus está realmente conosco e o quanto Ele quer nos usar para o progresso da sua obra sobre a face da terra. Veja aí, é o caso de Gideão, não é? Deus foi até ali, Deus foi até Gideão, mostrou o seu poder, mostrou que ele era poderoso, mostrou o que ele podia fazer por ele e através dele. Portanto, assim como Deus fez a Gideão,
em crise de fé, Ele pode fazer conosco também. Não é? Ali Deus começa um relacionamento com Gideão. Gideão fala com Deus, Deus fala com ele. Você pode fazer isso também. Isso não é um privilégio só de Gideão. Isso é para você também, é para mim. Nós podemos falar com Deus o tempo inteiro. Eis o poder da oração em nome de Jesus. Falar com Deus a cada instante, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, não é? Sentir o seu poder sobre nós e, embora o momento seja um momento que tenha o calor das batalhas, Deus conosco nos torna realmente vitoriosos. E assim também que Deus recomendou aos discípulos, é preciso orar, é preciso, por fim, ter comunhão íntima com o Senhor. Quando nós chegarmos a esse patamar da comunhão íntima com o Senhor, uma coisa eu posso te garantir, dificilmente você vai viver uma crise de fé que irá lhe deixar com um sentimento de frustração, um sentimento de tristeza, um sentimento de abandono, de forma alguma. Portanto, eu concluo trazendo essas 3 boas notícias para você hoje, que porventura esteja vivendo uma crise de fé. Não fique preocupado, você não é o único na história da humanidade a viver esse momento. Em segundo lugar, Deus jamais lhe reprovará por causa disso, muito pelo contrário, Ele tem prazer em ajudá-lo. Busque ao Senhor. E em terceiro lugar, mostrei aqui a forma como Deus mostra na sua palavra que Ele resolve esse problema para você. Então, siga desde já essas orientações e certamente você terá uma jornada feliz, você terá realmente um momento transformador que fará com que essa crise fique para trás e você continue a sua jornada agora experimentado por um momento que traga edificação à sua fé. Que Deus te abençoe, que você realmente viva essa realidade na sua vida para a glória do nosso Deus. Amém. Assim que o céu clarim soar.